Cara, como eu sei que tá inteligente, eu não entendi esse conteúdo. Eu infelizmente não entendi esse conteúdo. Você pode explicar pra gente que tem prova amanhã? Cara, pode ser, mas eu tô sem dinheiro pro almoço e eu acho que eu vou te cobrar uns 5 pila. E eu sei que tem prova amanhã, então tu vai aceitar. Tá bom. Trato feito. Trato feito. Então, né, cara, como eu sou próprio amanhã de tarde, tem como você explicar pro meu serviço amanhã de manhã? Amanhã de manhã? É. Pode ser, eu só tenho que ver uma sala e daí eu chamo vocês. Show. Aproveita e pega teus 5 reais aqui. Valeu. A gente se vê amanhã. A gente se vê. No dia seguinte, O cara tá me ligando. Alô? Não, sim, a gente já tá indo. A gente só vai comprar um negócio na tia, vai pegar nosso material, daí a gente vai ir. Beleza. A gente já tá lá, cara. Beleza, vamos se apressar então. no dia seguinte, A função modular de segundo grau para vocês. Primeiro eu preciso mostrar para vocês o módulo. Vocês sabem o que é módulo? Não. Tá. O módulo, desculpa, é a distância de um número até o zero. Vai ser sempre positivo. Então, por exemplo, o módulo de 2, aliás, o módulo se representa com esses dois tracinhos do lado. O módulo de 2 vai ser 2, porque a distância do 2 até o zero é de duas casas aqui. O módulo do menos 2, por exemplo, vai ser 2 também, porque a distância do menos 2 até o zero também é de 2. Entenderam? Sim. Muito bem. Então, agora que vocês entenderam o conceito de módulo, eu posso começar explicando a função modular de segundo grau. Aqui a gente tem uma função modular de segundo grau padrão, que a gente tem que y é igual ao módulo de ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero. Então aqui a gente vai ter o primeiro exemplo de função modular de segundo grau que a gente vai resolver, que é y é igual ao módulo de x ao quadrado menos 1. No caso, para a gente começar resolvendo, a gente tem que ignorar que tem um módulo aqui. Tem que resolver como se fosse uma função de segundo grau normal. Então aqui a gente tirou as raízes, que é 1 e menos 1 no caso. Tirou o x e o y do vértice, que no caso o y é menos 1, desculpa, e o x é 0. Então a gente já tem esses 3 pontos marcados no nosso gráfico. E depois, só substituindo o x por outros números, a gente descobre mais os outros pontos. Então a gente vai preencher o nosso gráfico como se fosse uma função de segundo grau normal. Só que agora a gente vai considerar o módulo. O módulo diz que a gente precisa do valor absoluto, ou seja, da distância até o zero, de todos os valores que a gente tem aqui. Então tudo que estiver para baixo do zero no eixo y, a gente vai passar para cima. Por exemplo, nesse gráfico, vai ficar assim. Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de função modular de segundo grau, que no caso é y é igual ao módulo de x ao quadrado menos 1. Para resolver, a gente tem que começar ignorando a parte do módulo e resolvendo como se fosse uma função de segundo grau normal. No caso aqui a gente primeiro faz o básico para tirar as raízes, que é 1 e menos 1. A gente consegue x do vértice, com aquela fórmula do menos b sobre 2a, e o y do vértice com o menos delta sobre 4a. X do vértice vai dar 0, o y do vértice vai dar menos 1. A gente já pode preencher aqui nas tabelas, na tabela, desculpa, esses valores que a gente já conseguiu. Aqui, ó. Quando x é menos 1, o y é 0, porque é uma das raízes. Quando x é 0, o y é menos 1, que é o vértice. E a outra raiz, o 1, então o y também é 0. Agora, para a gente terminar de preencher nosso gráfico, a gente vai conseguir mais esses outros 4 pontos, só substituindo aqui na função, que vai dar que o menos 2 fica no y3 e o menos 3 no y8. O 2 também fica no y3 e o 3 fica no y8 também. Então a gente já pode preencher aqui no gráfico.
Agora a gente vai considerar a parte do módulo. O módulo, ele fala que tudo tem que estar positivo. No caso aqui, no eixo Y, a gente vai pegar toda a parte que está negativa no eixo Y e espelhar para ela ser positiva. Então a gente vai ter uma função. Esse aqui vai ser o gráfico da nossa função. Agora a gente vai conseguir o domínio da função. Como a gente pode ver, a função ela vai seguir infinitamente para esses dois lados. Então, o domínio dela vão ser todos os reais. E a imagem como é uma função modular, tudo está para cima no eixo Y, então a nossa imagem vai ser os reais positivos. Então aqui a gente vai ter o nosso segundo exemplo, que vai ser y é igual a menos o módulo de 2x ao quadrado menos 2. E a gente vai resolver da mesma forma que antes, ignorando os módulos, e no caso aqui ignorando esse menos. Então a gente vai resolver o 2x ao quadrado menos 2 como se fosse uma função normal. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as raízes, que no caso aqui é 1 menos 1. E a gente também fez aqui o cálculo para descobrir o x e o y do vértice, usando aquelas mesmas fórmulas. Porque no caso o x do vértice é 0 e o y do vértice é menos 2. Então a gente já pode preencher aqui na tabela com essas informações que a gente tem. Como essas raízes são 1 e menos 1, aqui no x1 e menos 1 a gente vai ter que o y é 0. E como a gente sabe, quando o x é 0, o y é menos 2. No caso, esse é o nosso vértice. Deixa eu pegar outra caneta. Tá, a gente também, substituindo, a gente descobre os valores para o x menos 2 e para o x mais 2, que no caso é 6. Com essas informações, a gente já poderia preencher aqui no gráfico. Então vamos fazer isso. Tá, só que tem um detalhe. A gente quer o módulo dessa função negativo. A gente quer menos o módulo dessa função. Então, o que vai acontecer? Em vez da gente espelhar a parte negativa do eixo y para cá, a gente espelha a parte positiva do eixo y para baixo. Então, a nossa função, no final, vai ficar assim, ó. Foi. Então, aqui para o nosso terceiro exemplo, a gente tem a função y é igual a módulo de menos x ao quadrado mais 6x menos 9, tudo isso mais 1. Então, para a gente começar, a gente resolve essa parte de dentro do módulo como se fosse uma função normal. Tá. Quando a gente for tirar as raízes, a gente vai perceber que o delta é 0. Logo, a função só tem uma raiz, que aqui no caso é o 3, que também é o vértice, logo. Fazendo as substituições... a gente pode preencher na tabela já. Fazendo as substituições no x, a gente percebe que... A gente descobre, aliás, que o x0 é menos 9, que o x 0,75 é menos 5, que o x 5,25 é menos 5 também, e que o x6 também é menos 9. Então, o gráfico da nossa função ficaria assim. Mas a gente quer o módulo da função. Então, toda a parte que está na parte negativa do eixo y, a gente inverte. Ou seja, toda a função. Então, a gente vai apagar tudo que está aqui desenhado na parte de baixo e vai desenhar aqui na parte de cima.
O que também altera na tabela os números que a gente tinha usado, na verdade, são esses aqui. E, além disso tudo, como a gente tem o mais um somado fora do módulo, ele movimenta verticalmente a função para cima. Como é 1, a gente sobe ela 1. Então, na verdade, mais uma vez a gente vai ter que apagar o que a gente desenhou. Assim. E fazer ela um número para cima. Ficaria assim o gráfico da nossa função. Mas não é só isso, a gente também pode descobrir o domínio da função, que no caso aqui é todos os números reais, porque ela se abre assim para os lados infinitamente. Já a imagem da função não é todos os números reais positivos, são todos os números reais positivos para cima do menos 1, aliás, desculpa, para cima do 1. Então, fica um intervalo assim, menos 1 fechado, até mais infinito aberto. Então aqui nesse quarto e último exemplo, a gente já tem o gráfico pronto e vamos ter que descobrir a lei de formação dele. Para começar, a gente já sabe que as duas raízes é 1 e menos 1. A gente também pode descobrir que o ponto C é 1, mas ele também pode ser menos 1. Porque essa função poderia tanto anteriormente ter a concavidade virada para baixo e o C ser aqui, quanto ela podia ter a concavidade virada para cima e o C ser aqui. Então, na hora de calcular, a gente vai considerar o C 1 e o C menos 1. Tá. Vamos calcular agora a soma produto para descobrir o A e o B da nossa função. Calculando aqui, a gente tem menos 1 é igual, no caso C é 1 sobre A. Então, menos 1A é igual a 1, passando isso aqui para cá. A é igual a menos 1. Agora a gente vai descobrir o B, substituindo aqui o A por menos 1. Menos 1 mais 1, 0, igual a B sobre menos 1. Passando o menos 1 para cá multiplicando, fica 0 vezes menos 1, que é igual a 0, logo B é 0. Então, a lei de formação, a primeira lei de formação da nossa função é, como A é menos 1, menos x ao quadrado, como B é 0, a gente não vai ter aqui, né, o B, e como C é 1, vai ser essa aqui, a primeira lei de formação. Agora, no caso da gente considerar o C como negativo, a gente teria basicamente os sinais aqui trocados. Então, a lei de formação da nossa função também poderia ser o módulo de mais x ao quadrado menos 1. Então, como combinado ontem, hoje a gente vai fazer uma prova sobre função modular do segundo grau. Se eu pegar alguém colando, vocês já sabem, né? Como sempre, eu vou zerar a prova, encaminhar para o SAI e chamar os pais para conversar. Daí o aluno vai ficar feio para estudando, vou pegar implicância com vocês. Podem começar. Que dia hoje? Tá no quadro. Que é isso? Não sei. Tu tava colando? Não. Não? Então por que tem uma resposta de prova aqui? Não sei. Vai pro site. Agora. Já te pontuar. Bom, vocês viram o que aconteceu com o colega de vocês. Ele colou, eu tirei a prova, zerei a prova, mandei pro site e chamar os pais dele. Tá bom? Espero que vocês não queiram
igual. Então, continue a prova sem sentir pena do coleguinha, porque ele fez errado e vai apanhar. Só uma pergunta. Por que não tem uma câmerinha da sala? Bom, isso é por questões de segurança, porque eu gravo a prova para não ser quem tá falando se alguém me perguntar. Entendi. Faço. Davi, use o delta. O X do vértice, Davi. Menos B sobre 2A. Entendi. Bom, pessoal, cheguei de sair com caneta aqui, agora eu vou passar a vamos, tá? Vou começar das piores para as melhores. Bom, o Arthur, como vocês já sabem, colou na prova, tirou um belo de um 0. O Davi tirou 5,5. O Júlio tirou 7. O Robson tirou 0 também, porque não estudou. O Vitor tirou 10, agora é melhor, né? E o Cauã tirou 9,9. Só os alunos do empate tirando nota boa. Professor, por que eu tirei 9,9? Você pode arredondar para 10? Cara, podia ter Tem alguma reclamado. coisinha. Eu não posso fazer nada. Tá, mas podia estar reclamando, cara. Eu tirei 5,5. Eu fui mal nessa prova porque tu reclamando da tua nota. Eu tirei 5,5. Tu ficou com 10 a menos. Qual a diferença? Cara, mas o professor podia ter me dado um 10. Custa. O que custa ficar com 1 a menos? Não vai mudar nada lá no final. Quem precisava de ponto sou eu, eu fiquei com 5,5. Cara, eu só não fui bem porque tu não explicou direito o negócio ontem. Ah não, mas eu expliquei direito. De qualquer coisa a gente estava gravando. Tu pode assistir depois a gravação para entender melhor. E essa nota não importa, porque é um trabalho de matemática da Santa Camila. Você não importa, cara, tá louco por acaso? Davi, para. Eu me arrependi de ter colado, eu aprendi que eu devia ter estudado mais. E tu também, tu devia ter estudado. E tu, Cão? Tu não devia se importar com um décimo faltando. Tu é um cara inteligente e tu vai conseguir passar de ano muito facilmente. Cara, eu acho que o Benítez está certo. Foi mal. Foi mal. Na prova seguinte, Davi e Arthur aprenderam que estudar era uma parte necessária do caminho e colar não era bom. Cauã descobriu que, mesmo sendo ruins, as notas baixas são parte do caminho e ele aprendeu a aceitá-las. Robson, na realidade, nunca existiu. Era apenas um amigo imaginário do professor que tinha esquizofrenia, que também hoje está em um asilo para mentais.